Para aqueles que não me conhecem, me chamo Alessandro Vieira, sou um dos pastores aqui da igreja. E também quero cumprimentar você que está assistindo aí na sua casa, está online junto com a gente. Interage com a gente aí no chat. Deus abençoe a sua vida também, aonde você estiver, quando você for assistir essa pregação. Não sei se vai ser de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, mas que o Senhor também continue ministrando palavras de vida eterna no seu coração. Amém? Bom, hoje eu quero começar uma nova série aqui com vocês, uma série abençoada, e o tema é algo que, sinceramente, ela alcança todo mundo que está aqui, seja você cristão ou não. Em algum momento da vida você já se perguntou sobre o propósito da sua existência. Como a gente acabou de ver ali, tem algumas perguntas que são cruciais para a nossa vida. Por que você está aqui? Por que viver? Por que você foi chamado? O que eu faço com a minha vida? E é por isso que hoje nós vamos começar uma série sobre isso. A série se chama Descobrindo o Seu Propósito. E veja que esse assunto é o motivo da nossa existência. É um assunto que acompanha toda a humanidade desde sempre. Se você parar para pensar junto comigo aqui, você vai ver que filósofos, sociólogos, antropólogos, cientistas sociais, até os coaches e artistas já escreveram ou compuseram ou procuraram entender profundamente sobre isso, sobre o propósito da nossa vida. Qual é o meu propósito? Como eu faço para descobrir o meu propósito? E todos nós, de alguma forma, vivemos a partir da certeza que temos sobre esse propósito, sobre esse chamado, ou vivemos a busca da nossa existência, querendo as respostas sobre isso. Se você é cristão, ou convive nesse meio cristão, quando você escuta a palavra chamado, por exemplo, provavelmente vem algumas imagens, alguns cenários na sua cabeça. E eu sei que aqui eu estou mexendo com um vespeiro, porque tem muita gente que acha que ter um chamado é uma coisa meio que mística, cinematográfica. Em algum momento você vai estar andando na rua, um anjo vai aparecer e vai dizer Simba. Não, brincadeira. Ou vai dizer assim, você tem um chamado. Você está separado para ser profeta das nações, ou algo do tipo. Ou talvez você esteja esperando que o céu se abra de alguma forma e diga de maneira muito clara, você vai viver assim e assado. Ou então alguém chega do nada, isso já aconteceu comigo muitas vezes, chega do nada assim, fala assim, olha, eu tenho uma palavra de Deus sobre a sua vida, Deus falou comigo sobre tal coisa sobre você, sobre a sua vida. Eu confesso para vocês que até os meus 20 anos de idade, eu não tinha muita certeza de como seria a minha jornada, a minha vida, apesar de estar morando, trabalhando e vivendo dentro de um seminário teológico, me preparando para o campo ministerial, para o campo missionário. Mas foi através de um estudo, dentro da sala de aula, ouvindo ali, que as coisas começaram a meio que fazer sentido. Então, você escuta pastores, você escuta missionários, você escuta líderes, empresários. Hoje tem muito disso, né? Você abre seu Instagram, seu TikTok, tem um monte de gente falando, eu sei qual é o meu propósito, eu vou te ajudar a descobrir qual é o seu propósito de vida. E essa palavra, ela vai sendo associada a vários acontecimentos, a coisas misteriosas que vão acontecendo. E as pessoas vão ficando assim, meu Deus, quando é que vai ser a minha vez? Quando é que eu vou descobrir o meu propósito? Quando é que eu vou saber qual é o meu chamado? E se você não é cristão e está começando agora a sua jornada, talvez lidar com essas palavras, vocação, propósito de vida, ministério, chamado, razão de existência, talvez soe com a frase, conheça a ti mesmo e seja feliz, que é uma coisa que a gente vê muito na internet, e tantas outras. E tudo isso gira em torno da mesma pergunta: quem é você e o que você está fazendo no mundo? Tem uma banda muito conhecida mundialmente, Coldplay. Alguém já escutou as músicas do Coldplay? Levanta a mão aí. Ei, Deus está vendo, irmãos. Uma banda mundialmente conhecida.
E eles têm uma música chamada Viva la Vida. Deixa eu ir mais para cá. Tem uma música, Viva la Vida, que tem milhões de acessos. Uma música muito famosa, que levaram eles a chegarem ao topo do sucesso. E essa música, Viva la Vida, ela tem um trecho muito significativo, que diz assim: houve um tempo em que eu pensava ter controle de tudo. Lembrando que nós estamos falando de uma banda mundialmente conhecida, e essa música foi cantada por muita gente, por muitos jovens. Como se governasse meu próprio mundo, mas aquilo que eu achava que era poder se desfez. Então eu precisei encarar quem eu realmente sou. Olha que interessante. Quando as coisas caíram ao meu redor, percebi que precisava descobrir meu verdadeiro propósito. Então, os jovens, as pessoas estão buscando esse propósito, entender o seu lugar no mundo, entender a sua real missão, o seu real papel da sua existência. Então veja que quem é você, o que você está fazendo no mundo, não é uma coisa que é só para nós cristãos, é uma coisa que todo mundo está querendo saber, e todo mundo está indo atrás, e tem gente que paga muito dinheiro para ouvir o que vocês vão ouvir hoje, que a Bíblia já ensina para nós, que já está nas Sagradas Escrituras. Olha só, então a gente vai entender aqui que esse assunto, ele é presente na humanidade, no ser humano, e cultiva uma cultura que vive produzindo material, obras sobre isso, sobre o propósito. E lá em casa, como alguns sabem aqui, eu sou pai de uma menina. E quando eu descobri que ia ser pai, eu percebi que a minha vida realmente ia mudar, tudo ia mudar. E a minha casa, né, ficou cheia de bonecas, ficou cheia de princesas, ficou cheia de cores, muito rosa, muito rosa, muito rosa. E lá na nossa TV, no nosso YouTube, a nossa playlist também mudou. Né? Tem muita coisa da Disney, tem muita coisa aí de YouTubes que faz conteúdo para crianças. Então, basicamente, a minha playlist da Netflix tem agora desenhos. E na Disney agora só tem coisa de princesa, coisa do Mickey, aquela coisa toda. E pensando sobre esse tema, eu lembrei de um filme da Disney que eu assisti muitas vezes, que se chama Soul. Alguém já assistiu esse filme? Não é? Já assistiram esse filme? Então, olha que interessante. Esse filme, Soul, ele fala exatamente sobre isso que eu estou dizendo para vocês. Lembrando que é um filme para crianças, mas que não foi feito por crianças. Foi um adulto que fez esse filme. E a história, ele gira em torno desse cara chamado Joe Garden, que é um músico apaixonado por jazz, que tem a certeza absoluta do seu propósito de vida. Preste atenção. O sonho dele é tocar profissionalmente numa banda de jazz. Só que aí ele é um professor, e todo mundo acha ali, os amigos, até a família, porque ele é um cara que mora com a mãe ainda, já é um cara bem adulto, todo mundo acha que ele tem uma vida fracassada. E aí, na cabeça dele, assim, não, meu propósito é tocar numa banda profissionalmente. E quando finalmente surge a grande oportunidade, ele está indo para essa grande oportunidade. Vou dar spoiler agora, então se você não assistiu, o problema é seu, mas já está lá. Ele cai dentro de um bueiro. Acredita, gente? Ele está indo tocar numa banda que ele queria muito, realizar o seu propósito, ele cai dentro de um bueiro e morre. Esse é o filme. E aí começa um ponto mais profundo do filme, porque ele passa do além da vida para o antes da vida. É como se ele parasse ali no meio termo das coisas. E lá ele vai encontrar pequenas almas, como vocês podem observar aqui na imagem. E eles precisam encontrar o seu propósito. Então eles não estão ali no além, mas eles estão antes do além, tentando entender o seu propósito. E essa alma, essa pequenininha ali, ó, tá vendo com uma carinha meio enjoada, a 22, ela é uma alma que não vê propósito nenhum em viver. Ela não quer viver, ela não quer existir. Então ela sempre ficou ali, ela não vê propósito em nada.
Diferente de um Joey que já quer muito uma vida com propósito. Ele quer realmente encontrar e realizar o seu propósito de vida. Então é um contraste. E o Soul esse filme toca nesse tema tão sensível, que vê a tirania do propósito. Ou seja, existe uma pressão muito moderna de que você precisa saber exatamente qual é o grande motivo da sua existência. E aí o povo fica doido, porque o povo quer descobrir qual é o seu grande projeto de vida. Então o filme sugere, talvez, que o propósito da vida seja viver. Então você vai assistir o filme, você entende isso. Lá no finalzinho, coisa muito bonita, muito especial, o filme é bacana, e eles trazem essa temática na sua totalidade, que o propósito da vida é viver, é aproveitar ao máximo a sua existência. Na minha opinião, isso é muito bonito, mas dentro de uma perspectiva bíblica, está totalmente errado. O filme, ele erra numa coisa muito essencial para nós. Sim, a vida tem propósito, e esse propósito não é decidido por nós. O propósito da sua vida não é você que determina. O propósito da vida não é a gente que decide. O propósito é revelado por Deus. Fomos criados por Deus e só encontramos alegria e satisfação plena quando vivemos alinhados ao propósito que Ele determinou para a nossa vida. Então o propósito de Deus para nós não é algo específico ao ponto de detalhar qual é a sua profissão, qual é o bairro que você vai viver, a cor da parede da sua sala, por exemplo, ou com quem você vai se casar. Deus não fica dizendo, vamos aqui fazer uma mini gestão agora da vida das pessoas, pinta essa parede de preto, aí vai lá e pinta a parede de preto. Não, agora pinta a parede de bege da sua casa. Não é assim que funciona, irmãos. O propósito de Deus é muito maior e melhor do que isso para nossas vidas. Ao mesmo tempo que Ele tem um propósito revelado para nós, na sua palavra, Ele também dá para nós, para mim e para você, a liberdade e a responsabilidade dentro da sua vontade. E a partir dessa reflexão, dessa introdução toda que eu fiz aqui, eu quero conversar com você sobre qual é o seu propósito, como descobrir o seu propósito. Se você trouxe sua Bíblia, vamos ler comigo 1 Pedro, capítulo 3, verso 18. 1 Pedro 3, verso 18. A pergunta que eu quero responder com você hoje, exatamente isso. Nós vamos olhar para esse texto e vamos entender qual é o nosso propósito, como descobrir o nosso propósito, e ele já está revelado. Diz assim o texto: por Cristo também sofreu por nossos pecados, de uma vez por todas, embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito. Talvez tenha surgido alguma pergunta aí, por que nós vamos começar essa série olhando para um texto como esse? Onde fala que Cristo sofreu por nossos pecados, cadê o propósito aqui? Talvez tenha surgido essa pergunta. Porque se você se entende como discípulo de Jesus, discípula de Jesus, isso significa que a sua vida passa, preste bastante atenção, se você se entende como discípulo de Jesus, discípula de Jesus, você entende que a sua vida passa a ser um espelho, uma expressão viva do caráter de Jesus. Eu gosto muito dessa definição, que ser discípulo de Jesus, ser discípulo de Jesus é ser uma expressão viva do seu caráter. E é por isso que Pedro escreve essa carta para os cristãos que estavam enfrentando perseguições severas por causa da sua fé. Então qual era o contexto aqui? Uma igreja que estava sofrendo
por conta de muitas perseguições. E qual era o motivo principal dessas perseguições? A fé em Jesus. Eram homens, mulheres, famílias inteiras que, por amarem Jesus, passaram a ser perseguidas pelo Estado romano. E olha que interessante, quando a gente vai estudar o contexto histórico e social desse verso, eles foram denunciados pelos próprios vizinhos. Não é bizarro um negócio desse? Imagine, vamos colocar aqui um pouco assim de coisa moderna aqui. O meu vizinho está me denunciando para o governo que eu sou cristão. Aí o governo vai lá, pega a minha família, maltrata a gente, espanca a gente, joga na cadeia. Em muitos casos, a gente era morto ali mesmo, na porta de casa. Esse era o contexto. Perderam a vida, perderam a saúde, perderam o emprego, perderam o patrimônio. Quando você vai mergulhando mais no contexto, você vai ver que alguns foram separados daqueles que a gente ama. Quando eu vou viajar, fico, sei lá, um final de semana, 2 dias fora de casa, eu já fico morrendo de saudade. Imagine sendo separado à força mesmo. Eu nunca mais vou ver a minha esposa, eu nunca mais vou ver os meus filhos, eu nunca mais vou ver os meus pais. Por causa da minha fé em Jesus. Então eles foram vivendo, eles foram existindo, sendo perseguidos ali. E muitos desses cristãos foram buscar refúgio na Ásia e por outras regiões por causa do seu amor, por causa da sua fé em Jesus Cristo. E olha que interessante, quando esses cristãos começaram a pensar em desistir, quando esses cristãos começaram a ter dificuldades para lidar com tanto sofrimento, aí Pedro escreve para eles, lembrando isso que a gente acabou de ler. Pedro está lembrando, o nosso Senhor Jesus também sofreu. Lembrando para eles. O nosso Senhor Jesus também sofreu para cumprir o seu propósito. Um propósito que recebeu, que foi revelado pelo seu Pai. Assim também somos nós, cristãos, discípulos de Jesus. Precisamos aprender com o exemplo de Jesus. Porque lembra que eu falei que nós somos uma expressão viva do seu caráter? Então, por isso que 1 Pedro, lá no verso 18, ele diz que Jesus sofreu, mesmo sem nunca ter pecado, mesmo sem nunca ter tido ou ido contra a vontade de Deus. E isso é muito forte, porque ele morreu em favor de nós, que vivíamos distante do Pai, que vivíamos em um estado de rebelião contra Deus, em um estado de inimizade contra Deus, distantes da vontade do Pai, distante do propósito de Deus para nós. E esse Jesus que morreu pelos nossos pecados, fez isso a fim de conduzi-los a Deus. Então veja que o propósito da vida de Jesus, ele cumpriu. Ou seja, Jesus não nasceu, Jesus não viveu, Jesus não morreu e não ressuscitou em vão, irmãos. Não foi algo à toa, não veio para ser apenas um exemplo. Muito mais do que isso. Não veio para ser apenas um mestre moral ou alguém inspirador. A razão da encarnação de Jesus foi para salvar os nossos pecados, para nos salvar dos nossos pecados e nos levar ao Pai. Você pode dizer um amém por isso? Você crê nisso? E olhando para Jesus, não para dentro de nós, porque isso que é o mais interessante hoje. Quando a gente vai nesses programas de desenvolvimento pessoal, de alta performance, o propósito é: olhe para dentro de você. Mas o Evangelho fala: olhe para Jesus. Porque se você olhar para dentro de você,
você não encontrará nada de bom. Porque quando falamos de descobrir o nosso propósito de vida, de existência, o mundo aí vai nos ensinar outra coisa. O mundo vai empurrar você para dentro de si mesmo. O mundo vai dizer: olhe para as suas habilidades, olhe para o que você gosta, veja o que te dá prazer, vê o que arde no seu coração, vê se você encontra algo que te deixa feliz. E aí, se você responder todas essas perguntas, dentro de um processo de autodescoberta e de autoconhecimento, você achou o seu propósito. Mas o Evangelho de Jesus não é isso. E eu tenho falado isso constantemente. O caminho do Evangelho não é um caminho de autodescoberta. O caminho do Evangelho não é um caminho de autoconhecimento. É um caminho de autossacrifício. O caminho do Evangelho é um caminho de renúncia. A gente olha para Jesus e não para nós. Mas o propósito bíblico, o propósito da existência de Jesus, é desenhado dentro de um padrão. Você morre e vive com Ele. Entende isso? Quer ser meu discípulo? Quer andar comigo? Preste bem atenção como vai ser. Você vai negar a si mesmo. Você vai pegar na minha mão e nós vamos juntos para Jerusalém. E lá em Jerusalém, nós vamos sofrer juntos. Lá em Jerusalém nós vamos ser humilhados, dilacerados. Nós vamos ser crucificados. Mas eu te garanto, se você crer em mim, ao terceiro dia nós vamos ressuscitar. Isso é o Evangelho de Jesus. Você morre, mas ressuscita. Em Jesus você vai ter uma nova vida. Em Jesus você se torna uma nova criatura. Então esse paradigma de olhe para dentro de si mesmo e encontrará a verdade não funciona biblicamente. Porque quando olhamos para dentro de nós, a luz não está acesa. E aquilo que parece certeza, muitas vezes, é uma ilusão. Mesmo quando estamos convencidos que aquilo possa ser uma verdade para nós. Por isso, quando buscamos o propósito maior da nossa existência, não olhamos para nós, olhamos para Jesus. E olhando para Jesus, olhando para Ele, olhamos para um filho que é obediente. Um filho obediente ao seu pai. E ele obedeceu ao pai. Ele foi conduzido, orientado, obedeceu à vontade do pai. Para que todos aqueles que estão afastados possam voltar ao caminho eterno. E é por isso que vamos caminhar, por isso que por esse ensinamento de Pedro. Porque depois ele vai falar isso lá no verso 4, ou no capítulo 4, a partir do verso 1, ele diz assim, 1 Pedro 4:1, ele vai dizer: portanto, visto que Cristo sofreu em seu corpo, tenham a mesma atitude dele, e estejam prontos para sofrer também. Pois se vocês sofrerão fisicamente por Cristo, já deixaram o pecado. Olha a profundidade desse texto, irmãos. Ou seja, já que Jesus morreu para salvar os pecadores e levá-los de volta para Deus, a gente tem que se preparar, porque a vida de quem foi alcançado por Jesus, a vida de quem foi salvo por Jesus, também envolve sofrimento e dor. Mas preste atenção no que eu vou dizer agora. Envolve sofrimento e dor, não porque Deus quer nos machucar,
mas porque existe um propósito maior do que apenas a dor. Porque se você começar a questionar por que o seu sofrimento e não questionar o que eu vou aprender com ele, é porque você não está entendendo o propósito do sofrimento. E nós vamos falar sobre isso nessa série. Você já deve ter visto algumas igrejas anunciando em letras maiúsculas: pare de sofrer. Tem um monte. E as igrejas que pregam isso, elas estão lotadas, meus irmãos. O auditório está cheio. Porque é isso que a gente deseja. Queremos parar de chorar, queremos parar de ter dor, queremos ser felizes o tempo todo. Mas veja que a Bíblia quer nos mostrar onde está a nossa verdadeira alegria. A nossa verdadeira alegria no meio desse sofrimento. E isso faz parte do que Pedro está nos ensinando aqui. Olha o que ele diz: armem-se com a mesma atitude, tenham a mesma atitude de Jesus, a mesma atitude que Cristo teve. Ou seja, Pedro está nos ensinando que um bom sinal de você realmente conhecer Jesus é estar disposto a viver uma vida com Ele. E viver uma vida com Jesus é viver uma vida com dor e com sofrimento. Eu sei que talvez as minhas palavras sejam duras, mas preste atenção, porque até o final você vai entender aonde eu quero chegar. Se você está disposto, de verdade, a viver o propósito de Deus para a sua vida, nem mesmo o sofrimento ou as dores desse mundo vai mudar os rumos do que Deus tem para você. E isso é um sinal de que nossa vida está sendo dominada por Deus, que a nossa postura aqui na vida é determinada por Deus, e não por uma vida de pecados, e não por uma vida louca e insana, buscando os nossos próprios interesses e os nossos próprios prazeres. Quando a gente pensa em pecado aqui nesse texto, a gente não está falando só daquele erro do cotidiano, do dia a dia. Nós estamos falando de uma postura de rebeldia. Nós estamos falando de uma postura que é contra as coisas de Deus. Nós estamos falando daquele estilo de vida que você passa a semana inteira pecando contra Deus, fazendo coisas que Deus abomina, e no domingo você acha que está tudo bem. A conta vai zerar e você vai começar tudo novamente. É dessa postura que nós estamos falando aqui, que ignora literalmente o que Deus fez. É como se esse cristão estivesse com os olhos fechados para aquilo que Deus fez na cruz. Deus nos salvou, entregou o seu único filho por nós, e todo aquele que nele crê será salvo. Mas aquele que não crê, aquele que não passar pela porta das ovelhas, não será salvo. É muito claro o texto, mas a gente fica brincando com Deus. Irmãos, abram os olhos, abram seus olhos espirituais. A nossa vida com Deus é uma parada muito séria. É sério o que nós estamos fazendo aqui. A nossa vida cristã é muito séria. A nossa vida cristã não é baseada em emoções e sentimentos, em luzes e eventos, em programações recheadas com os melhores dos melhores. A nossa vida cristã é baseada na palavra, alimentados pela palavra, alimenta a nossa esperança, alimenta a nossa fé. Isso aqui é algo muito sério. Não dá para brincar de ser crente, não dá para brincar de ser discípulo de Jesus.
Por isso nós estamos aqui, para responder essa pergunta de uma vez: qual é o nosso propósito? Por que nós estamos aqui? E como é que eu faço para descobrir o meu propósito? Se o propósito não é aquele momento emocional, intenso, arrebatador. Imagina aquele jogador do Flamengo ontem. Cadê a torcida do Flamengo? Imagine, chegou o meu grande dia. Eu fiz o gol da vitória. Eu alcancei uma conquista. Esse é o meu propósito. Ou talvez o pianista que a gente viu aqui, que estudou anos, e agora ele chegou no maior momento de apresentação da vida dele. Será que o propósito é isso? Será que o nosso propósito é as conquistas profissionais que nós temos hoje? Será que o nosso propósito é o dinheiro que nós conseguimos gerar e fazer? Qual é o nosso propósito de verdade? Olhando para 1 Pedro, nós vamos começar a construir essa resposta juntos. E o primeiro ponto aqui é seguir a vontade de Deus. Como eu faço para descobrir o meu propósito? Eu preciso seguir a vontade de Deus. A primeira atitude, ou a primeira decisão para descobrirmos o nosso propósito, é dedicar-se, é entregar-se totalmente, integralmente, a uma devoção sincera a Deus. Seguir a vontade de Deus. Olha o que Pedro diz: porque se vocês sofrerem fisicamente por Cristo, deixarão o pecado para trás. Aí ele vai continuar no verso 3: não passem o resto da vida buscando os próprios desejos, mas fazendo a vontade de Deus. Olha que interessante, o resto da vida, buscando os próprios desejos, mas fazendo a vontade de... Não, peraí, pastor, acho que você leu errado, não está escrito a minha vontade, não? E a minha casa própria, não está aí, não? E o meu carro, não está aí, não? E a minha faculdade, não está aí, não? O meu diploma, não está aí, não? Tem alguma coisa errada com essa Bíblia aí, só pode. Não! A sua vontade não entra aqui. É a vontade de Deus. E é seguindo essa vontade que você vai descobrir o seu real propósito. Se você quer viver uma vida realmente significativa, não encontrará satisfação em você mesmo. Não estou pregando aqui dizendo que você não pode correr atrás das suas coisas. Pelo contrário, vai e faça muito bem, que eu também estou indo atrás dos meus. Mas isso não é o propósito da minha vida. O propósito da nossa vida está sendo revelado aqui nessa palavra. Se você quer viver uma vida realmente significativa, não encontrará satisfação em si mesmo. Pedro está afirmando que quem sofre por Cristo e deixa o pecado para trás é exatamente aquele que deixou de seguir os seus próprios desejos e agora segue a vontade de Deus. Segue a vontade de Deus. Isso é tão importante, porque uma vida dedicada a Deus nos livra de uma vida dedicada a nós mesmos. Olha como isso é profundo. Essa tensão entre a vontade de Deus e a nossa vontade é uma realidade do nosso dia a dia. E aí eu me lembrei de uma frase de Martinho Lutero. Ele diz assim: eu achei que afogaria o velho homem nas águas do batismo, mas descobri que o desgraçado sabia nadar. Olha como isso é profundo. Ele está falando sobre essa nossa natureza pecaminosa, essa condição pecaminosa da qual Jesus nos salvou. Porque quanto mais perto de Jesus você viver, mais você perceberá que existe dentro de você
Isso aqui é muito forte. Jovens, me escutem agora, com muita atenção. Quanto mais perto de Jesus, você vai perceber que existem em você desejos, interesses, afeições que você teria vergonha até de confessar, até de revelar. Irmão, se a gente colocasse a nossa lupinha da internet aqui exposto nesse telão, colocasse os nossos grupos de WhatsApp, as nossas pesquisas, o nosso TikTok, nós teríamos vergonha de nós mesmos. De colocar para fora toda a podridão que há em nós. Coisas que ninguém sabe. Mas Deus, Ele quer tratar o seu caráter, Ele quer trazer à tona, mas Ele não quer fazer isso para te expor. Pecou, miserável. Deus quer fazer isso para te curar, para libertar você, para que você entenda de uma vez por todas qual é o seu propósito de verdade. Pedro continua dizendo que no passado, quando não conhecíamos a Deus, a gente desperdiçava o nosso tempo buscando o que o mundo busca. Irmãos, o que eu estou falando aqui não é nenhuma novidade para muitos de vocês. Olhem quais são as músicas top 10 do Spotify que você vai ver. O que as músicas cantam? Cantam imoralidade, desejos carnais, farras, bebedeiras, festas insanas, muita idolatria. Sim, ou com certeza. E é o que a geração está cantando, é o que a gente paga, as pessoas estão pagando ingresso para ir para esses lugares, e elas estão buscando isso mais que tudo. Mas Pedro fala, mas agora vocês creem. Agora vocês creem, é diferente. Gente, no próximo domingo aqui, a gente vai ter uma festa linda pela manhã. Mais de 30 pessoas vão se batizar declarando que Jesus é o Senhor da vida delas. E se você encontrasse cada um deles e perguntasse o que você acha da sua vida antes de Cristo, antes de Jesus, eu tenho quase absoluta certeza que essa pessoa responderia: foi uma completa perca de tempo. Porque eu não aceitei antes. Alguém já ouviu isso? Porque eu não vi antes. Porque eu não corri, porque eu não abracei Jesus. Eu perdi tanto tempo. Pode perguntar para elas, que elas vão responder. Porque o ser humano sem Jesus, o ser humano que não tem Jesus na sua vida, ele vive numa espécie de labirinto existencial. Ele vive correndo atrás de coisas que parecem prometer satisfação, mas é tudo bolha de sabão, é tudo ilusão. Porque nós sabemos muito bem que quando a conta fechar, nós sabemos o que realmente vai prevalecer. Toda boca confessará, toda língua confessará, todo joelho se dobrará e declarar que Ele é o Senhor dos senhores. Nós sabemos do final. Nós cristãos, a gente vive cheio de spoiler. Quem já sabe qual é o final das coisas? É Jesus. O começo, Jesus. O meio, Jesus. E o fim, Jesus. E aí, Pedro vai nos mostrar que muitos que estão buscando o que o mundo está oferecendo, e com certeza você já assistiu esses filmes, né, que parece que lá no final do arco-íris tem um pote de ouro. Quem já assistiu desenho, filme assim? A pessoa vai correndo feito doida porque acredita que lá chegar lá vai encontrar o ouro. Mas quando chega lá não tem nada disso. Quem já bebeu água salgada aqui? Da praia, foi lá e bebeu bastante. Ficou com sede? Depois? É uma pessoa sem Jesus, é assim.
fica com sede, bebendo água salgada toda hora. Mas a Bíblia diz que aqueles que têm Jesus vai beber de uma água e nunca mais terá sede. Olha que doido isso, gente. O Evangelho de Jesus, que transforma a nossa vida por completo. Jesus é suficiente. E Ele completa, Ele preenche toda a nossa vida. Jesus é suficiente. Nada que Deus criou pode substituir o amor que Ele tem por nós, por melhor que seja. O que vai satisfazer plenamente a nossa vida é Jesus. É Jesus. Isso me faz lembrar também de uma frase muito interessante e profunda de C.S. Lewis, um dos meus teólogos favoritos. E ele diz assim, C.S. Lewis, coloca para nós aqui, por favor. Olha o que ele diz: se encontro em mim um desejo que nada neste mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo. Olha só, se encontra em mim um desejo que nada neste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo. Isso muda a nossa perspectiva sobre o pecado. Quando falamos de pecado, geralmente pensamos nas imagens mais fortes: a traição, a violência, a explosão de ira de uma pessoa contra a outra. Mas o que Lewis está dizendo aqui é que o pecado é tentar satisfazer desejos eternos com coisas terrenas. Consegue entender essa profundidade? Coisas boas podem se tornar ruins quando colocamos nelas expectativas erradas. Escute isso com atenção. Deus criou a família, sim ou não? A família é uma bênção, sim ou não? Mas ela pode se tornar um Deus. Ela pode te destruir. Porque Deus não criou a família para ocupar o lugar dele. Deus nos deu filhos para aprender sobre ele. Essa semana eu estava dançando uma música nova com a minha filha. Ele faz o que ninguém faz. Alguém conhece essa música? Eu estava dançando lá na sala. E aí depois que ela terminou de dançar comigo, ela veio, me abraçou, me olhou e falou: papai, você é os meus motivos, eu te amo. Ah, meu amigo. Aí me quebrou. Comecei a chorar ali na frente dela, emocionado. Porque ela é tudo para mim, minha filha. E talvez você já viveu momentos assim. Quando você está na mesa, sabe? Você está na mesa ali, está sua esposa, hein, Jairo? Está os filhos, amigos, a mesa, coisa bonita, não é para cima? Todos os amigos, a gente gosta disso, não é verdade? Família reunida, os amigos reunidos. Talvez você agora nesse Natal, nessas festas de final de ano, você está lá se reunindo com os seus, e você olha com os olhos emocionados e diz: que privilégio, que bênção que eu tenho aqui na minha casa. E é mesmo. Mas entenda, a sua família não é o seu Deus. A sua família aponta para Deus. Isso muda tudo, porque o mesmo vale para o nosso trabalho, o mesmo vale para o nosso dinheiro, para o nosso sucesso pessoal ou profissional, para as nossas conquistas. Que Deus nos dá coisas boas aqui nessa terra, mas elas não são eternas. Por isso Lewis diz: se nada neste mundo nos satisfaz totalmente, é porque não fomos feitos para esse mundo. E é por isso que cristãos conseguem olhar para a morte e dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Porque essa esperança não termina aqui. Não mesmo. Então Pedro diz: não vivam buscando seus próprios desejos, mas fazendo a vontade de Deus.
Ele está nos ensinando que seguir a vontade de Deus é o único caminho para a sua vida realmente ter significado, ter propósito. E aqui eu quero ler um texto. 1 Pedro 4, só que agora eu quero ler o verso 3 e o verso 4, que diz assim: olha só. No passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante. Ao verso 4, eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Olha que interessante isso. Pedro está dizendo que alguém que conheceu Jesus, inevitavelmente começará a incomodar os outros. Vai começar a incomodar. Quem mudou a direção da vida passa a despertar um certo incômodo e desconforto em quem ainda caminha na direção contrária a Deus. Ele está ajudando aqueles cristãos a entenderem que é assim mesmo. Depois que você virou cristão, algumas coisas mudaram, principalmente seus relacionamentos, sim ou não? Quando alguém se torna, por causa de Jesus, luz das trevas, as pessoas na escuridão precisam tomar uma decisão. Ou se aproximam da luz, ou se afastam da luz. E com certeza você já teve essa experiência. Quem aqui já teve essa experiência de estar deitado no quarto, e do nada vem ali um cidadão e acende a luz? Você fica, vai largar essa luz aí, rapaz, estou tentando dormir. Alguém já passou por isso? Não é horrível? A luz não incomoda? A luz incomoda. E é assim. Jesus quer nos usar para ser luz da escuridão. E Pedro aqui está encorajando os cristãos a viverem dessa forma, sendo luz. A vida de vocês não está nas mãos dos perseguidores. A vida de vocês não está nos desejos dessa terra. A vida de vocês está no propósito de Deus para a vida de vocês. Eu tive um professor de teologia que ele dizia uma coisa muito interessante. O nome dele é Tiago Abdala. E ele falava assim: o mundo nunca se incomodou com uma devoção moderada a Jesus. O mundo não se incomoda com excessos de poder, de sexo, de riqueza ou de influência. Mas existe algo com que o mundo perde a paciência. É uma devoção total a Cristo. Ah, meu amigo, aí o povo fica doido. Porque o povo não aguenta, o mundo não aguenta um crente que tem uma devoção total a Jesus. Pessoas que têm um compromisso sem reservas com aquele que é digno de ser chamado Senhor das nossas vidas. Sempre foi assim. Cada vez mais que alguém diz, eu estava errado, eu me arrependo, e agora eu creio em Jesus, essa indecisão começa a incomodar quem nunca reconheceu os seus pecados, quem nunca se submeteu a Deus. E é por isso que fomos chamados para ser testemunhas do Evangelho. E aqui vai a minha conclusão. Qual é o nosso propósito? O nosso propósito é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Simples assim. Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Só que aí, meus irmãos, tem uma coisa muito importante aqui. A sua vida só terá significado pleno, profundo e verdadeiro se você conhecer a Deus e vivê-lo diante do mundo. É por isso que nossa igreja existe. É por isso que essa comunidade aqui foi criada. Por quê? Porque nós queremos levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus.
Mas o que acontece é que nem os crentes hoje aguentam mais uma pregação. Os próprios crentes hoje não aguentam mais uma exposição das Sagradas Escrituras. A gente está trabalhando meio que errado com as coisas de Deus. Porque a gente não entende que a nossa vida sendo seca, árida, ela não vai ter sentido. Então pensa comigo, se você ficou comigo até agora, se o nosso propósito é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido, tudo aqui vai se resumir numa coisa chamada servir. Aí aqui vai doer, mas é o meu compromisso com a palavra. Se você não serve, você já sabe o final da frase, né? Se você não serve, irmãos, provavelmente tem alguma coisa errada com a sua conversão. Porque esse é o nosso maior propósito, o propósito de servir. Conhecer a Deus e torná-lo conhecido é um propósito que a gente pode dizer que ele é vertical. Mas o nosso propósito horizontal é servir uns aos outros. E aí, para encerrar, muito do que a gente vive hoje, muito daquilo que a gente busca hoje na nossa vida, se você é crente, se você é discípulo de Jesus, você precisa colocar isso na balança. Está dentro do propósito de Deus? Que é o quê? Conhecê-lo, fazê-lo conhecido, ou seja, servir. Aquilo que eu estou alimentando, aquilo que suga as minhas energias, está alinhado com o propósito de Deus? Porque se não estiver, vai dar ruim. Simples assim. Porque eu vou repetir, isso aqui vai passar, mas o que é eterno não passa. Por isso que a gente tem que viver alinhado com as coisas que são eternas. Ao mesmo tempo que a gente acha um equilíbrio, e tenta esse equilíbrio todos os dias, com aquilo que é terreno. Mas esse não é o nosso propósito. O nosso propósito é os céus, é o reino de Deus, é servir os irmãos. O propósito da sua vida, coloca aqui o último slide, por favor. O propósito da sua vida não está nas coisas que você faz. Último, o propósito está em quem te chamou. Você vive para glorificar a Deus, servindo pessoas. Você vive para glorificar a Deus, servindo pessoas. Esse é o propósito de servir. Glorificar a Deus. Não sei como é que foi o 2025 para você. Eu não sei se você foi um bom servo, um bom discípulo. Eu não sei se esse ano você esteve alinhado com o propósito de Deus para a tua vida. Porque servir a Deus não é vir na igreja no domingo. Servir a Deus não é simplesmente estar aqui e cantar os louvores. É muito mais do que isso. Você tem que se dedicar, você tem que se entregar, você tem que realmente dedicar-se à vontade de Deus. Você pode se colocar de pé? Escute isso. João capítulo 13. Jesus estava reunido com os seus discípulos. Era a ceia. Estava tudo lindo, cheiroso, comida boa. O cordeiro estava assado, as ervas estavam prontas, tinha bom vinho, tinha pão. Estava tudo preparado.
ali seria uma noite inesquecível para eles. Mas aconteceu algo interessante ali. Antes de todo o discurso, antes de todas as revelações, Jesus pega uma toalha, um pote com água e uma bacia, e começa a lavar os pés de cada um dos discípulos ali. Você consegue entender a profundidade disso? Aquele que sustenta o universo com as palmas das suas mãos, se colocou numa condição de escravo, e lavou os pés de cada um dos discípulos ali. E aí você conhece o texto, Pedro fala, não Senhor, aqui não. Pedro, se eu não fizer isso, vocês não têm parte comigo. Aí Pedro, desesperado, já falou, então lava tudo. Não, Pedro, os pés já é o bastante, já é o suficiente. Porque não se trata de uma limpeza física em si, mas de uma limpeza espiritual. Depois que ele termina tudo aquilo, ele pergunta para eles, vocês entenderam o que eu fiz aqui? Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Ou seja, isso que eu fiz aqui é o que vocês devem fazer uns com os outros. Quando vocês saírem pelo mundo, pregando o Evangelho, falando de mim, falando do meu amor, falando da minha graça, é isso que vocês vão fazer pelas pessoas. Vocês vão servir as pessoas com humildade, vocês vão se humilhar, conforme a minha atitude. Aí Paulo, algum tempo lá na frente, vai dizer, essa é a mente de Cristo. Tenham a mente de Cristo. Sirva. Esse é o nosso propósito. Irmão, se você está aqui, irmã, se você está aqui e não serve, hoje é o dia de você alinhar a sua vida com Deus.